Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o CPTS-11 e vamos considerar o seu último relatório gerencial, que é correspondente aqui ao mês de outubro de 2024, que saiu ontem, na última segunda-feira. Então vamos aqui nos atualizar sobre como é que está a situação do CPTS-11. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, estude bastante para que você possa fazer uma boa escolha. Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixei seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixe nos comentários se você investe no CPTS-11. Lembrando, pessoal, que o CPTS-11 ele está querendo mudar a sua maneira de investir. Atualmente, ele é um fundo de papel, né? Então, ele investe principalmente em CRIs, porém, também investe em cotas de outros FIIs. Mas agora o CPTS-11 ele quer ser um fundo multi-estratégia. Então, ele quer ter aí outras opções de investimento. Então, vamos analisar aqui primeiramente alguns números do CPTS-11 no site Investidor 10. Depois, vamos lá no seu último relatório gerencial. Então, a cotação atual do CPTS-11 está aqui de R$ 7,02. O seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 12,56%. Seu VP atual está de 0,81, então ele está abaixo do que seria o seu preço justo, está com deságio. E o fundo ele permanece com uma boa liquidez média diária aqui superior a 12 milhões. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode conferir alguns outros números do CPTS-11. Então podemos notar que ele tem um pouco mais de 376 mil cotistas. Seu valor patrimonial, no caso, que seria o seu preço justo, é os R$ 8,63. E seu último rendimento pago foi aqui de apenas 6 centavos por cada cota. E atualmente o seu valor patrimonial, o que ele tem, né, de patrimônio, é de 2,74 bilhões. Então é um fundo muito grande, um dos maiores fundos de papel atualmente. E como já mencionei, o seu último rendimento pago foi no valor de 6 centavos por cada cota, que foi justamente o seu menor rendimento durante esse ano de 2024. Ele vinha pagando aqui, 7 centavos, 8 centavos por cada cota, e de repente caiu aqui para apenas 6 centavos, mostrando assim que a situação não está lá tão boa. Vamos aqui agora considerar alguns pontos no seu último relatório gerencial. Aqui o fundo ele menciona algumas movimentações, né, que ocorreram aqui nos seus CRIs. Então ele fala aqui no mês, no caso no mês de outubro, realizamos a compra definitiva de 40 milhões em CRIs, indexados aqui ao índice IPCA, com uma taxa média de 8,57%. E ele menciona também que ele realizou vendas definitivas de 291 milhões em CRIs, com uma taxa média aqui de IPCA mais 8,01%. Então podemos ver que ele vendeu aqui vários CRIs, um valor bem considerável. Aqui, pessoal, também podemos notar como é que está as suas alocações por ativo. Então ele menciona o seguinte, que 65,4% do seu patrimônio está investido em CRIs, 30,3% está investido em FIIs, e 4,3% está em caixa disponível para futuros investimentos. Aqui também ele menciona quem são as 5 maiores devedoras do fundo, então ele menciona aqui o nome de cada uma delas, e ele menciona também que o fundo ele está com 196,5 milhões de reais em operações compromissadas, o que representa aqui um PL de 7,16%. Com respeito a movimentações de FIIs durante o mês de outubro, ele não menciona nenhuma, então provavelmente não ocorreu aí nenhuma venda de cotas de FIIs com ganho de capital. Porém, ele menciona aqui como é que está alocado para os seus FIIs por segmento. Então, ele menciona o seguinte, que 36% dos FIIs que atualmente ele tem são do segmento de shopping, 17% são do segmento de lajes corporativas, 16,9% de renda urbana e 16% de logística. Então, ele está bem distribuído aí em fundos imobiliários de tijolo. Praticamente não existe a exposição a fundos imobiliários de papel. Ele menciona aqui quem são os seus 5 principais fundos imobiliários que atualmente ele investe. Um ponto que eu não acho muito positivo é que entre esses tem aqui fundos que são da própria casa. Então o fundo realizando aí uma ajudinha, né, para esses ativos que são da capitânia. Um pouquinho mais embaixo aqui, pessoal, eu estava notando que o fundo ele menciona aqui algumas movimentações que ocorreram nos seus FIIs. Então ele realizou aqui tanto compra como venda. Ele comprou aqui, 10,5 milhões desse fundo, o JSF16, então foi uma emissão de cotas, né? E ele menciona também que realizou a venda aqui de 6,8 milhões do TRXF11. Então essas foram aqui as únicas 2 movimentações que ocorreram com respeito aos seus FIIs durante o mês de outubro. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro,
Podemos notar que ele teve uma receita total aqui, ó, de 24,8 bilhões de reais durante o mês de outubro. As suas despesas somaram valor de 5,3 milhões de reais. Então ele é um fundo que tem um lucro bruto muito alto, porém a sua despesa também é muito elevada. Então, se pegarmos a sua receita bruta e diminuirmos pela sua despesa, ele ficou com um resultado líquido para poder distribuir no valor de 19.536 mil reais. E foi exatamente isso que ele passou para os seus cotistas, o valor de 19,7 milhões de reais. Então ele gerou aqui 6 centavos,1 por cada cota e ele distribuiu 6 centavos,2 por cada cota. E podemos notar, ó, que esse já é o terceiro mês seguido que ele vem gerando uma receita bem menor do que o valor que ele realmente tem distribuído. Então vamos ficar ligado aí, quem sabe os rendimentos do CPTS-11 podem vir a cair ainda mais. Com respeito à sua exposição para o segmento, eu já mencionei, né? Atualmente ele tem aqui 30% do seu patrimônio investido em FIIs e o restante está aqui em CRIs. E ele menciona aqui o segmento de atuação de seus devedores, desses CRIs, que são segmentos bons, como shopping, logística, varejo, comercial. Aqui ao lado a gente pode ver a sua exposição para o devedor. Podemos ver que ele tem aqui duas concentrações, especialmente nesses dois fundos imobiliários aqui, ó. Um por 13%, esse primeiro fundo é aquele XPPR11, um fundo de lajes corporativas, e tem esse outro FII de shopping com 7,6% do CPTS-11 investido nele, em patrimônio. Aqui embaixo a gente pode ver os seus indexadores, juntamente com a sua taxa ponderada de aquisição. Então, os ativos CRIs que estão indexados ao índice PCA tem uma taxa aqui de 6,36% e os que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa aqui de 2,93%. Não são taxas arriscadas, são taxas relativamente seguras. Então, o risco das operações do CPTS-11 são menores. Isso não quer dizer que o fundo ele não possa sofrer algum tipo de calote. Até porque qualquer fundo de papel que está exposto aí a empréstimos, ele tem um risco de sofrer calote a qualquer momento. Porém, pelas taxas que atualmente o CPTS-11 ele tem, de um modo geral, a sua taxa ponderada, os riscos são menores. Aqui ele menciona como é que está a distribuição do segmento dos seus CRIs. Então, atualmente, o maior setor que ele investe em seus CRIs é o segmento de shopping, que ele tem um pouco mais aqui de 547 milhões de reais investidos, e também o segmento de logística, que ele tem um pouco mais de 521 milhões de reais investidos. Então, pegando aqui todos os segmentos que ele tem atualmente, somente em CRIs, ele investe aqui, ó, 1.924 milhões de reais, o que representa atualmente 65% do seu patrimônio atual está investido aí em CRIs. E um pouco mais embaixo aqui, ele faz a separação por cada devedor. Então, ele vai mencionar aqui o nome do CRI, juntamente com o nome do seu devedor, o seu indexador, juntamente com a sua taxa fixa de juros e o valor investido em cada um deles. Ele menciona também o PL investido em cada uma dessas operações. Então, podemos ver que tem alguns ativos que ele tem uma exposição maior do que 5% do seu patrimônio atual. Então, aqui eu mencionei do segmento comercial, um pouquinho mais embaixo aqui vocês podem ver do segmento residencial, depois do segmento logístico, que é um dos seus principais, e um pouco mais embaixo aqui do segmento de shopping, além do segmento de varejo também. Com respeito aos seus FIIs, aqui a gente pode ver os que ele tem em maiores exposições, são esses dois primeiros, que são ativos aqui da casa, pelo menos o CPSH11, e aqui mais embaixo vocês podem conferir todos os ativos, né, que ele tem exposição atualmente. Vários fundos aqui, sinceramente, eu nem conheço direito. São poucos os fundos aqui que realmente têm um histórico positivo para se investir. E podemos ver que ele tem exposição no SARI11, que não é um bom fundo, no VIU11, também não é um fundo bom, tem o XPPR11. Então, infelizmente, ele tem aqui alguns ativos no seu portfólio que não são nada bons para se investir. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver a sua exposição para o segmento, né? Então, a maioria dos ativos que atualmente, no caso dos fundos imobiliários que o CPTS-11 ele investe, são no segmento de tijolo. Em fundos de CRIs, no caso em fundos de papel, ele tem apenas aqui, ó, 5,7% do seu patrimônio investido nesse tipo de fundo. Então, o foco principal da gestão é investir em fundos imobiliários aí de tijolo. Então, pessoal, a situação atual do CPTS-11 ela é exatamente essa. Houve aí poucas movimentações com respeito aos seus FIIs durante esse mês de outubro. Houve maiores movimentações com respeito aos seus CRIs, especialmente do lado da venda, né? Que ele realizou ali venda de quase 200 milhões em CRIs.
E como eu mencionei, o fundo ele está fazendo essa mudança aí de estratégia. Ele quer ser um fundo multi-estratégia para poder investir de maneiras diferentes, além dos seus CRIs e dos seus fundos imobiliários, que atualmente são seus dois principais investimentos. Porém, eu acho que o fato de mudar de estratégia não é nem a questão principal, mas a questão principal é a gestora Capitânia, que infelizmente já foi uma boa gestora, tem feito algumas movimentações que não têm sido positivo para os fundos que estão na sua gestão. Então, a principal questão aí que eu acho é a gestora, né? Ela procurar aí fazer um trabalho bem melhor do que ela está fazendo ultimamente, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradeço aí pela sua atenção e até a próxima.